Chegamos à grande final da Copa do Mundo de 2026. No próximo domingo, dia 19 de julho, Espanha e Argentina vão decidir o título do Mundial. Acho que antes de trazer alguns detalhes e fazer a prévia deste jogão, vale a pena reconstituir a trajetória das duas seleções na Copa do Mundo, principalmente as últimas partidas de cada seleção na fase de semifinal. A Espanha chega à decisão depois de realizar 7 jogos, tendo vencido 6 e empatado o primeiro, seu jogo de estreia contra a seleção de Cabo Verde. E chega também à decisão tendo superado algumas seleções de maior renome, como são os casos de Portugal, né? Seleção vencida pela Espanha na fase de oitavas de final por 1-0, e a seleção francesa na etapa anterior, na etapa de semifinal, pelo placar de 2-0. Já a gente fala um pouco mais atentamente sobre este jogo. Na primeira fase, a Espanha derrotou o Uruguai, bicampeã do mundo, por 1-0, partida que definiu a classificação da Espanha como primeira colocada no grupo e selou a eliminação dos uruguaios da Copa do Mundo. A Espanha chega também com outro grande retrospecto a esta decisão, tendo sofrido nesses 7 jogos apenas um gol. Um gol sofrido contra a seleção belga nas quartas de final deste Mundial. Em todas as outras partidas, a Espanha não sofreu gols, o que faz desta seleção uma seleção que é notabilizada por não ter um grande jogador, ou até tem Lamine Yamal, mas que por ter chegado à Copa contundido ainda não atingiu o seu melhor futebol, a despeito de ser evidente uma evolução dele ao longo das partidas, mas me parece que, sendo a conta-gotas, ele não vai chegar à decisão na sua melhor forma. Então isto faz da Espanha uma seleção que é caracterizada por não ter como atuação um grande jogador, mas ter vários jogadores atuando de maneira muito positiva. A começar pelo goleiro, né? Acabei de dizer que a Espanha em 7 jogos sofreu apenas um gol. O Unai Simón, nesta Copa do Mundo, virou o recordista do goleiro que ficou mais tempo sem tomar gols numa mesma edição de Mundial, superando o Walter Zenga, goleiro da Itália na Copa de 90. E outros jogadores, né, Cubarsí e Laporte, né, que formam uma dupla de zaga, o Cucurella, que é o lateral esquerdo da seleção espanhola também, excelente jogador, talvez aquele que vem sendo o melhor jogador da seleção espanhola, o de maior regularidade. O Rodri, volante, também vem fazendo excelentes partidas, né? Dani Olmo, principalmente no jogo contra a França, acabou fazendo um grande jogo. Oyarzabal, que é o artilheiro da seleção espanhola nesta Copa do Mundo. Então a Espanha vem apresentando, né, uma boa quantidade de jogadores que vem atuando de forma muito convincente. E acho que esta é a grande marca da seleção espanhola, que se reflete no seu estilo de jogo, que é o estilo de jogo de muita posse de bola, de muita troca de passe e de ter um jogo muito ritmado. Não é nem muito lento, nem muito rápido, mas é um jogo de muitas trocas de passe, tendo muita paciência para encontrar o momento certo de fazer a infiltração, de fazer a metida de bola para construir o desfecho das jogadas. Então, aqui acho que a gente tem uma Espanha que passou, como nós mencionamos, por aquela seleção que era tida como a melhor seleção deste Mundial, que foi a seleção francesa. E a seleção espanhola, que tem um retrospecto muito positivo em relação à francesa, nós falávamos disso, né, um retrospecto recente principalmente, venceu a seleção francesa na Eurocopa de 2024, eliminando, né, os franceses, venceu a França na Liga das Nações de 2025 e agora, na semifinal da Copa do Mundo, fez a seleção francesa parecer um conjunto comum, né, o que era algo impensável até o jogo entre as duas na semifinal da Copa do Mundo. A França teve um desempenho muito ruim, não conseguiu transformar, né, as suas virtudes no seu melhor jogo, e as suas virtudes se encontram
na fase ofensiva do time, né, com Doué ou Barcola, né, o Doué começou como titular, o Barcola tinha tomado a posição do Doué, o Doué nos últimos jogos tinha virado titular, com Olise, Mbappé e Dembélé. Então é um jogo que é um jogo muito de explorar os espaços do setor defensivo do time rival. A Espanha deu esses espaços e mesmo assim a França não soube aproveitar. A gente viu em muitos momentos o goleiro Unai Simon jogando até como líbero, justamente para tirar este fator, que seria um fator recorrente na partida, porque a Espanha, embora tenha aberto o placar na semifinal aos 20 minutos, a Espanha não deixaria de jogar, não abdicaria do jogo. E tendo a posse de bola, como nós falávamos também anteriormente, a Espanha vai evitar o jogo francês ficando com a bola. E foi o que acabou acontecendo, mesmo em algumas estocadas que os franceses tentaram, ou entraram em impedimento, ou quando não entraram, o goleiro Unai Simon estava ali pronto para fazer a antecipação da jogada e garantiu num jogo muito impositivo da Espanha. A Espanha em nenhum momento deu demonstrações de que seria eliminada, venceu a França por 2-0 e chegou então à sua segunda final na história, né? Na realidade, foi a segunda vez que a Espanha disputou um jogo de semifinal e pela segunda vez conseguiu avançar à final. A primeira vez aconteceu na campanha com êxito, né? Na campanha de 2010, quando a Espanha conquistou o seu único título. Agora, pela segunda vez, vai disputar um jogo decisivo da Copa do Mundo. Do outro lado, nós temos a Argentina. A Argentina tem até então, a campanha diz menos do que foram propriamente os jogos. A Argentina chega à decisão tendo feito também 7 partidas com 7 vitórias. A Argentina ganhou as 3 partidas da primeira fase e as 4 partidas desta fase eliminatória. Mas foram 4 partidas com requintes. Então a Argentina venceu o Cabo Verde por 3-2 na prorrogação, saiu ganhando, sofreu empate, fez 2-1, sofreu empate, esteve muito próxima de perder. Talvez Cabo Verde até então tenha sido a seleção mais corajosa que a Argentina enfrentou neste Mundial e acabou vencendo na prorrogação por 3-2, já na parte final da prorrogação. Nas quartas de final, depois de estar perdendo por 2-0 do Egito, conseguiu a virada no tempo normal, também já no finalzinho do jogo. Nas quartas de final, enfrentou a Suíça, saiu na frente, sofreu empate. Quando parecia que ia sofrer a virada, a Suíça teve um jogador expulso e isso foi decisivo para que a Argentina conseguisse desempatar o jogo, né, e vencer aí sim na parte finalzinha do jogo com uma maior tranquilidade, mas foi um jogo também muito tenso em boa parte do seu período, facilitado, né, pela expulsão do jogador suíço. E o jogo de ontem, né, da quarta-feira, com a Inglaterra, foi um jogo também em que, diferentemente da partida entre França e Espanha, que também nós já tínhamos dito que seria uma partida de melhor qualidade, mas a partida entre Inglaterra e Argentina tinha tudo para ser a mais emocionante, até por todo o contexto histórico, não só dentro das Copas do Mundo, né, com os jogos entre Inglaterra e Argentina na Copa de 66, em que a Argentina foi prejudicada pela expulsão do seu principal jogador de forma injusta. Aí 20 anos depois, no encontro entre as duas seleções nas quartas de final da Copa de 86, em que a Argentina venceu por 2-1, com 2 gols do Maradona, um de mão e outro que é o maior gol da história das Copas, né, em que ele pega a bola para trás da linha do meio de campo e consegue, levando todo mundo, fazer o gol. Depois do encontro entre as duas seleções em 2002, ainda na fase de grupos, em que a Inglaterra venceu aquele jogo e foi uma partida decisiva para a eliminação da Argentina ainda na primeira fase. Antes disso, em 98, eles se encontraram nas oitavas de final. A Argentina venceu nos pênaltis, né, eliminando a Inglaterra. Então também tem um contexto histórico de 82 da Guerra das Malvinas. Então são eventos que se retroalimentam e que trazem e que trouxeram para a partida de ontem um pouco deste contexto, né, um pouco dessa atmosfera. O jogo no primeiro tempo foi um jogo muito ruim. É um jogo de muita desconfiança, de mais medo de tomar o gol do que coragem para fazer, de modo que foi um primeiro tempo com 2 chances para a Inglaterra, uma para a Argentina, nenhuma delas muito claras. E na medida em que a seleção inglesa faz aos 10 minutos do segundo tempo o primeiro gol, aí o jogo muda de figura. Quando a Argentina era melhor,
A Argentina tinha voltado antes dos 2 primeiros minutos, a Argentina já tinha criado 2 chances de gol, as 2 muito mais claras do que a chance que a Argentina tinha criado e do que as 2 que a Inglaterra havia construído ao longo de todo o primeiro tempo. E numa descida da Inglaterra e que encontra o jogador para fazer o gol de 1-0, aí o jogo então muda de figura. E aqui a gente tem não só a participação de individualidades, né, principalmente da parte da Argentina, mas dos 2 técnicos. O Scaloni, que na Copa de 2022 se notabilizou positivamente por mudar a Argentina de um jogo para outro de modo muito assertivo, incluindo a mexida que ele fez no jogo decisivo, né, colocando Di Maria para jogar aberto pelo lado esquerdo, que surpreendeu a seleção francesa. O Scaloni nesta Copa, ele não tem se notabilizado pelas escalações, muito pelo contrário, tem até feito escolhas questionáveis, como foi a de ontem, de tirar o Rodrigo de Paul, que vem sendo, na era Scaloni, principalmente depois da aposentadoria do Di Maria, o segundo principal jogador da Argentina, o jogador que viabiliza o jeito da Argentina jogar, o jogador que viabiliza, não só ele, mas principalmente ele, com que a Argentina deixe o Messi jogar do jeito que joga, e numa fase defensiva ter um outro tipo de formação. E o Scaloni preferiu tirar o De Paul, que de fato não vem fazendo uma boa Copa do Mundo, está longe da sua melhor forma, tem feito jogos muito questionáveis, e ele preferiu colocar o Giuliano Simeone, que é um jogador de lado de campo, não é uma troca de 6 por meia dúzia, para fazer uma função que eu até acredito que ele vai ser colocado para fazer no jogo contra a Espanha, porque vai demandar mais ainda do que demandou o jogo contra a Inglaterra, e ele, com o pouco que foi demandado, não acabou se saindo bem. Então, a partir do gol da Inglaterra, em que a Argentina é obrigada a se colocar adiante, e aí o Scaloni vai fazendo as mudanças, inclusive com a entrada do Rodrigo de Paul, com a entrada do Lautaro Martinez, né, que são mudanças, a do Lautaro ele já vinha fazendo em outros jogos. A Argentina então se coloca à frente, encurrala a seleção inglesa, e que também, muito por conta do seu técnico, aqui de maneira negativa, decidiu não ter o contra-ataque. Então o Thomas Tuchel, que é o técnico alemão que dirige a Inglaterra, tendo Rashford, tendo Saka no banco, que poderiam dar este escape para a Inglaterra numa jogada de contra-ataque, certamente a Argentina teria muita dificuldade em relação a isto, porque o seu setor defensivo é o seu setor mais frágil. Se é frágil quando está organizada, imagina quando precisa se lançar o ataque. Mas a Inglaterra renunciou ao direito de ter o contra-ataque, e com isso deixou a Argentina, a seleção argentina, mais acomodada para fazer o jogo que era do seu feitio, ou seja, de pressionar o time inglês para tentar pelo menos o empate sem se preocupar com a sua fase defensiva. E foi já na parte final do jogo, quando a Argentina já fazia por merecer, depois de 2 ótimas defesas do Pickford e de outras 2 bolas na trave, uma delas é bem verdade depois do empate, é que a Argentina conseguiu chegar ao 1-1 com uma bela finalização do Enzo Fernandes de fora da área, que foi talvez ali, acho que foi o principal destaque do jogo de ontem. O Enzo, que já vinha fazendo bons jogos anteriormente, mas que ontem, por ter feito o gol que deu à Argentina a possibilidade de sobreviver, e também por outras finalizações que ele teve ao longo da partida, talvez tenha sido um dos grandes destaques da seleção argentina naquele jogo. E eu assisti a este jogo com a minha esposa e eu dizia, a Argentina vai para definir o jogo. Porque, ao contrário do que se poderia pensar, e seria um pensamento razoável, de que a Argentina, ao conseguir o empate, já no final do jogo, tentaria se reorganizar defensivamente, mesmo com jogadores muito ofensivos, para tentar para tentar construir a vitória na prorrogação ou até na disputa de pênaltis. A Argentina notou, e acho que muita gente que assistia ao jogo também viu isto, que a Inglaterra estava entregue. E era imperativo que a Argentina definisse o jogo no restante do tempo regulamentar e ainda com os acréscimos, e nós tivemos mais de 10 minutos de acréscimos. Então ali a gente tinha do gol da Argentina aos 40 minutos até o momento em que o jogo se encerrou, nós tivemos mais de 15. E era importante que a Argentina definisse a partida logo ali, porque a Inglaterra poderia se reconstruir com a parada, né, do tempo regulamentar para a prorrogação,
ali tentar alguma coisa diferente. E foi o que aconteceu. A Argentina continuou encurralando a Inglaterra e numa outra, né, numa segunda assistência do Messi, que de novo, né, na parte final, no quarto final do jogo, decidiu chamar o jogo para si, todas as bolas passavam pelo pé dele. Acho que o Messi é um capítulo à parte que vai valer menção, acho que na análise que nós fizemos da final, independentemente do resultado, né, do jogo entre Espanha e Argentina. E aí num cruzamento de direita, que é a perna, que não é a perna boa, porque o Messi é canhoto, ele conseguiu colocar a bola no único lugar que ela poderia estar para encontrar a cabeça de um jogador argentino, e foi assim que o Lautaro Martínez fez o gol dentro da pequena área, entre dois zagueiros ingleses e com a possibilidade do goleiro do Pickford ainda tirar a bola, né? Então o cruzamento foi um cruzamento na medida e que permitiu a Argentina virar o jogo já nos acréscimos, aos 47 minutos, 48 minutos, e ainda com tantos outros de acréscimos, mesmo assim, e só aí que o técnico alemão que dirige a Inglaterra decidiu colocar um jogador de contra-ataque, que é o Rashford, mas aí também já não havia muito mais tempo e a Inglaterra também não conseguiu criar muita coisa. Do gol inglês aos 10 minutos do segundo tempo até a virada da Argentina, nos 47, a posse de bola ficou distribuída em 88% para a Argentina e 12% para a Inglaterra. E é evidente que quando um número desse se mostra, aqui tem muito as mãos do técnico, que decidiu por meio das suas escolhas, inclusive quando estava 1-0, de tirar o jogador que tinha feito o gol, que vinha fazendo uma boa partida pelo lado esquerdo, colocar um outro zagueiro e passar a jogar com uma linha de 5, né? 3 zagueiros e os 2 laterais, o que acabou chamando a Argentina para o jogo. A partida decisiva entre Espanha e Argentina, e antes disso, é bom lembrar, se a Espanha está chegando à sua segunda decisão apenas, né, na única que disputou venceu, a Argentina chega à sua 7ª partida decisiva, né, a segunda seleção com mais finais disputadas, né? A Alemanha tem 8 finais, ganhou 4 títulos, a Argentina está na sua 7ª final e nas 6 que disputou ganhou 3, e o Brasil tem 6 finais e das 6 finais que disputou venceu 5 títulos. Há aqui uma certa confusão, porque muita gente pensa, bom, como é que pode o Brasil ter 6 finais se ele ganhou 5 títulos e perdeu 2, uma para a França em 98 e outra para o Uruguai em 50. A questão é que na Copa de 50 não era um jogo, não era uma finalíssima entre Brasil e Uruguai. A Copa de 50 teve na sua fase mais aguda um quadrangular final. E Brasil e Uruguai, disputando a última rodada desse quadrangular final, chegaram em condições de disputar o título, mas não era uma partida decisiva, né? Uma final propriamente como esta que nós teremos no próximo domingo. Era o último jogo do quadrangular final que, coincidentemente, as duas seleções chegaram em condições de disputar o título, mas o Brasil jogava pelo empate. E mesmo jogando pelo empate, dentro de casa, porque a Copa de 50 também foi disputada no Brasil, a seleção brasileira saiu vencendo por 1-0 e acabou tomando a virada, né, num jogo conhecido como Maracanaço. Mas o Brasil, em partidas de final, como nós conhecemos nesta era mais moderna da Copa do Mundo, ele disputou de fato apenas 6 e perdeu só uma, perdeu a final de 98 para a seleção francesa. Né? A Argentina então chega à sua 3ª decisão nas últimas 4 Copas do Mundo, iguala a marca da seleção brasileira, que também tinha conseguido isso entre 58 e 70. Naquela ocasião o Brasil, das 4 Copas que disputou, chegou a 3 decisões e ganhou as 3, né? Ele chegou à decisão em 58, em 62 e 70, ganhou as 3 e em 66 foi eliminado na primeira fase. A Argentina chega em 4 Copas à sua 3ª final. Perdeu a final de 14 para a Alemanha, em 2018 foi eliminado pela França nas 8ª de final, ganha da França na final de 22 e agora vai disputar a sua 3ª final de Copa em 4 edições contra a seleção espanhola. Uma outra marca importante, o Messi, se estiver em campo, e provavelmente estará, a não ser que ele tenha algum contratempo até o início da partida, ele também disputará, assim como o jogador brasileiro Cafu, a 3ª final serão 3 finais de Copa do Mundo. Né? O Cafu atuou, né, em campo, entrando na Copa de 94, substituindo o Jorginho, que era o lateral direito titular da época, e
jogou como titular as finais de 98 e de 2002. A diferença aqui é que o Cafu fez isso de forma consecutiva, né? E o Messi, então, se estiver em campo, e provavelmente estará, também terá atuado em 3 finais de Copa do Mundo, mas aqui não de forma consecutiva. A decisão, então, ela traz muitas questões, né? Enfim, muitas curiosidades, né? A gente tem o grande jogador da Argentina sendo o Messi na sua 6ª Copa do Mundo, e tem do outro lado Lamine Yamal, que é a grande revelação do futebol espanhol, apenas 19 anos, completados recentemente, e já vai disputar a sua primeira final de Copa do Mundo. E a gente tem aqui também um duelo, não um duelo de estilos como foi Espanha e França, porque a Argentina também tem um jogo muito ritmado, como é o jogo espanhol, tem um jogo muito de troca de passes, como é o jogo espanhol, mas a Argentina, ela oscila entre um futebol mais lento que o espanhol e um futebol mais rápido, né, dentro do mesmo jogo. Isso tudo de forma proposital. Enquanto a Espanha tem um jogo que é um jogo com o mesmo ritmo, de muita troca de passes e paciência para fazer o desfecho da jogada, a Argentina não. A Argentina desacelera o jogo em boa parte da partida, muito disso também em função do seu principal jogador, que com 39 anos não aguentaria um ritmo muito intenso, mas a Argentina consegue alternar esses momentos muito lentos com momentos de escapada, de uma enfiada de bola mais longa, de uma troca de passes, de uma triangulação mais rápida, de uma finalização de fora da área, que são recursos que podem fazer a diferença para a Argentina no jogo decisivo. A Espanha, ao meu ver, tem um time melhor, tem um conjunto melhor, e penso que se ela sair na frente como a Inglaterra saiu, ao contrário dos ingleses, ela não vai dar a bobeira, ela não vai se recusar a jogar como a Inglaterra fez, o que transformaria o trabalho da Argentina num trabalho muito mais difícil, se sair perdendo. A minha visão é que a única chance que a Argentina tem de ser campeã é ou levando o jogo para disputa de pênaltis ou saindo na frente. Se sair atrás, dificilmente vai conseguir o empate e principalmente, né, uma remontada. Mas a seleção da Argentina já nos provou desde a fase de 16avos de final contra Cabo Verde que é capaz de fazer coisas em relação às quais muita gente não está torcendo ou em relação às quais muita gente não acredita. A ver então como será a partida entre Espanha e Argentina no próximo domingo, dia 19 de julho, e depois da final a gente volta aí sim de forma derradeira, né, nesse período de Copa do Mundo, para fazer a análise desse jogo, e acho que o capítulo Messi vai merecer uma análise à parte em função de tudo que ele fez na história das Copas do Mundo, principalmente das últimas, e também aquilo que se indica ser uma conclusão da sua carreira. Também isso por si só já quase que nos obriga a fazer um tratamento especial a este jogador. Um abraço.